Salve, salve, rapaziada brasileira! Como é que vocês estão? Tranquilo? Bom, meu nome é João Vitor Senziali, tô aqui com o nosso primeiro convidado, Patrick Senziali. Salve, E aí, Ticão? rapaziada. Firmeza? Tranquilo, de Da hora? boa. Bom, o nosso tema de hoje é pandemia no Brasil. Bom, qual é o seu nome inteiro? De onde você vem? O que você trabalha? O que você faz aí? Conta um pouco pra gente aí. Meu nome é Patrick Weisner, eu sou artista, né? Vivo de música e estudo algumas outras paradas e tal também, né? Então, falar um pouco sobre mim, né, mano? Eu sou músico desde os 7 anos, comecei na igreja, toquei até os 14 na igreja, trompete. Depois de uns 2 anos, já tinha saído da igreja, tinha parado de tocar, eu quis ter um violão pra tocar, tá ligado? Aí o meu irmão tinha um violão, não usava, peguei pra mim. Comecei a fazer aula numa escola aqui perto e descobri que era aquilo que eu queria fazer pra vida. Só que aí eu fui pra outro instrumento, né? Eu sempre curti muito o som do baixo, pá, sempre quis ter um. E o professor que dava aula pra mim, tá ligado? Ele era professor de baixo também, né, mano? Ele falou assim: se você comprar um baixo, pá, a gente troca nossa aula pra aula de baixo. Aí minha mãe tinha ido viajar, eu falei, mãe, não precisa trazer nada pra mim, tá ligado? Traz só um baixo e já era. E aí ela foi e trouxe um baixo, mano. E aí eu comecei a fazer aula de baixo, falei, mano, é isso que eu quero fazer. E aí em 2018, que eu acabei a escola, 2019 eu entrei na faculdade de música, na FAAN que eu fazia, e eu fiz contrabaixo lá. Só que aí, mano, lá era uma faculdade que tava toda quebrada, tá ligado? Os caras investiam nada, entendeu? Tudo mais. E aí eu saí fora, porque eu dava um dinheiro lá que não me dava retorno, e falei, mano, vou estudar outras coisas. Aí eu fiquei uns meses parado, e aí eu tentei passar na EMESP, né, mano? Dos músicos é a melhor formação que tem aí, principalmente na escola do baixo. Aí eu fazia umas aulas particulares e tal. E aí eu passei na EMESP, tá ligado? Só que eu tinha bolsa lá na FAAN. E eu conseguia usar essa bolsa ainda, entendeu? Uhum, Aí eu falei, mano, vou fazer outra faculdade, tá ligado? Aí eu estudo medicina veterinária também, mano. show. Então eu faço as duas formações ao mesmo tempo, pá. E é isso, mano. Então, tipo assim, você juntou o seu amor pela música e pelos animais também que você sempre teve. Sempre curtiu animal, certo? Sim, mano, sempre curti animal, sempre tive animais, sempre tive uma proximidade e por eu seguir uma filosofia vegana de vida, né? Eu acho que era um curso que poderia me agregar bastante como ser humano, tal. Sempre quis, sempre gostei dessas paradas de médico, tal. Certo. Então era uma oportunidade que eu abracei, tá ligado? Uhum, Mas continuo vivendo sendo artista ainda, né? bom. Muito interessante. Como você entrou nesse ramo da música também, né? Sempre fui, gostei muito de música desde os meus 8 anos de idade, tocando pela igreja. Bom, mas é isso aí. Vamos direto ao tema aí. Pandemia no Brasil, certo? Dali. Sua visão aí, principalmente da... Sua primeira visão sobre o posicionamento do governo em relação a isso. O que você achou? O que foi bom? O que foi ruim? Vamos lá. Até posso emendar com a minha profissão, né? Eu toco numa banda de protesto e a gente discute muito sobre, principalmente a situação política atual, porque nossas músicas falam muito disso, e tal, né? E quando veio a pandemia, a gente meio que desacreditou aqui no Brasil, né, cara? Porque a gente viu o negócio de longe, a gente sabia que ia chegar, mas a gente meio que não se preparou, né? A gente teve tempo pra caramba, tal. E só que o maior problema é que, tipo, a gente não se preparar é uma coisa, agora a gente ter um governo omisso à situação que a gente tá passando, aí já toca na ferida de gente que tá mais ferrada aí, tá ligado? Uhum. Então, assim, a minha dificuldade é de entender como que um presidente, tá ligado? Como que todo um ministério inexistente não tomou uma medida que a gente falou, caraca, mano, isso aí foi bom pro país, tá ligado? Certo. Isso ajudou a gente a passar por esse problema, não só de saúde, calamidade pública, gente morrendo, né? Gente sendo infectada e morrendo, mas também o problema econômico que causa, tá Claro. ligado? A gente não tem ministro da saúde no meio da maior pandemia do último século, tá ligado? E assim, se fosse só isso, beleza, tá ligado? Mas a gente teve um presidente que já foi negacionista, já incentivou as pessoas a se aglomerarem. Então, além do cara não fazer nada pra ajudar, ele ainda faz questão de, tipo, Incentivar o pior, né? incentivar o pior, incentivar o que é errado, Uhum. entendeu? É complicada a situação, né? Porque o presidente mesmo em si já deu várias entrevistas sem a máscara, né? Sim, Agredindo verbalmente a mídia, né? sim, Principalmente mídia, jornalista mulher, com né? certeza. Agressivamente, por todos os preconceitos que ele já demonstrou para a população. Mas, infelizmente, é isso aí que a gente convive, né, cara? Infelizmente, vai ter que conviver isso aí até 2022. E talvez até Seis, no caso. 2026. Isso, exatamente. Cara, assim, a gente entrou num buraco de muito retrocesso no nosso país, sabe? E pra gente que é artista, tá ligado? A questão cultural tá sendo muito afetada também, Sim, sabe? claro. E assim, a gente tá numa pandemia onde a gente não pode se aglomerar. E eu ganho dinheiro tocando em bar.
Então, mano, tipo, não tem que. Seu ganha-pão você O meu perdeu. ganha-pão eu perdi, sabe? O meu problema não é que, o governo não tá me ajudando, o governo não tá me acudindo, sendo que a situação não tá me deixando trabalhar, tá ligado? Então, esse é um dos pontos que, assim, tem culpa do governo e também não tem culpa do Sim, governo, não, tem né? coisa que não é Não culpa do é, governo, mas a exatamente. culpa do governo não é o que tá acontecendo, São as medidas que ele não a medida tomou. que ele deixa de tomar e os Exatamente. incentivos errados que ele faz. Então a fita é que, tipo assim, não tem como, culpa do Bolsonaro que a pandemia chegou no Brasil. Não, mano, a Não, pandemia ia chegar no Brasil. Culpa do Bolsonaro que a economia quebrou no meio da pandemia. Não, a economia exatamente. ia quebrar, tá Já ligado? estava Já quebrando antes estava. da Né? pandemia. Então, é o que falam, né? O Brasil não teve problema, porque a gente já estava em crise, né? Sim. A gente já estava em crise. Aí, assim, do impeachment da Dilma até o momento que a gente tá, estamos numa crise política Com certeza. difícil demais. E agravou ainda mais agora, com esses escândalos de política por todo o país, pelos filhos do próprio presidente, a Lava Jato, que vem aí desde a época da Dilma também, que vem aí limpando os corruptos e tudo mais, né? Então é um escândalo, cara, que assim, na minha visão pelo menos, assim, é uma coisa que eu não consigo ver o final disso. É meio desesperador. É difícil, porque a gente não tem a luz no fim do túnel, tá Sim, ligado? sim. Você não vê E uma pessoa, você não vê uma pessoa que consegue, ó, esse cara, mano, vai conseguir, tipo, trazer a luz, tá ligado? Não tem um sim. movimento que você, pô, teve um movimento nos Estados Unidos lá do Black Lives Matter e tudo mais. Só que assim, cara, você não vê um movimento desse aqui no Brasil, você tá entendendo? Esse que é o Mas meu ponto. assim, mesmo que lá tenham muitas pessoas que lutam pelas causas sociais, lá tem uma crise política também, porque eu Sim. não sei se você viu o debate da última Sim, semana, mas ridículo. assim, a gente tem Donald Trump, que é o Bolsonaro melhorado, e tem um outro cara que também não é um cara que você fala, caralho, mano, esse Vai cara conseguir tirar é o Trump. um puta progressista. Não, esse cara é foda. Não, mano. Sim, Mano, o cara era vice do Obama, tá ligado? sim, E tipo assim, mano, tá foda lá. Então, tipo assim, a gente tá de mão dada, tá ligado? O claro. Bolsonaro adora pegar na bola do presidente de Sim. lá e tudo mais, né? Claro. Mas assim, a gente é os dois piores países no meio dessa pandemia. Em questão de Sim. número de casos, questão de morte por habitante. Então, assim, o problema da pandemia no Brasil, além da própria pandemia que traz problema em qualquer lugar do mundo, é que aqui a gente tem um presidente negacionista e omisso, principalmente. Eu acho que ele não é negacionista de verdade. No começo que ele falou que era só uma gripezinha, todas essas merda que ele falou, eu acho que, tipo assim, ele não é de verdade, ele não pensa assim. Ele não é muito inteligente, mas ele também não é tão burro. Você acha que é mais um personagem que ele próprio É um criou? personagem que ele próprio cria pra abater os interesses políticos dele mesmo, sabe? Exatamente. E tipo assim, eu acho que a pandemia não é uma coisa ruim pro Bolsonaro. Porque se, vamos supor que acabe o governo dele, ele não seja reeleito. E obviamente ele já demonstrou ser o pior presidente da história do Brasil, e números dizem isso também. Ele vai poder dizer o quê? Eu fui presidente na época, na maior pandemia do último século no Brasil. Essa vai ser a desculpa Vai dele, ser a você desculpa disse. dele. Não, é óbvio, a gente conhece Claro. a peça, sabe? Mas o problema é que, tipo assim, uma coisa é você ter outro espectro que um outro político, sabe? Eu sou de esquerda, eu acredito numa política assim. Aí o cara fala assim, não, porque eu sou conservador, eu sou isso, eu sou aquilo, pá. Beleza, a gente fica puto, a gente fica louco, a gente fala, mano, você é muito burro, você é muito aquilo, tal. Mas o problema é quando a gente tá num estado de calamidade pública, na maior pandemia, como eu já Que disse. a gente espera o Eu mínimo espero do o mínimo racional da do pessoa, racional da sim. pessoa e a pessoa nem isso consegue integrar, Exatamente. entregar, entendeu? Então Uhum. mano, é complicado assim, sabe? E assim, a gente tem que ter consciência de classe, principalmente, tá Claro. ligado? Então, tipo assim, a gente fala da pandemia, a gente critica o governo, fala que devia ter mais ações, mas assim, se a gente for falar a verdade aqui, quando a água estiver batendo na minha bunda, mano, já vai ter muita gente afogada, tá Opa, ligado? faz bastante. Só que aí que tá o ponto, tá ligado? A gente tem que ter consciência de classe. Tem que ter consciência de classe, que eu sou privilegiado por vários motivos. Por eu ser branco, eu sou privilegiado na pandemia. Porque teve muitos casos aí de racismo em São Paulo e tal. Porque muito da periferia negra foi saindo na rua pedindo dinheiro, pedindo emprego. Porque muita gente, além de ter o risco de pegar o vírus, ainda perdeu o emprego. Sim. Muita gente perdeu o emprego. A gente tá na maior crise do desemprego na história desse país. E aí o que acontece? O pessoal fala vagabundo. Por quê? Porque o presidente vai lá e faz o quê? É o espelho, entendeu? Esse que é Uhum. o maior problema. Além do cara não governar, além do cara ser um político sujo, corrupto, né? Porque de honesto, a gente sabe que não tem naquela Não família. rola. Não rola. Então, cara, é complicado, assim. A gente tem que ter consciência de classe e usar a nossa voz a favor dessas pessoas O desfavorecidas. ponto é o seguinte, né? A pandemia é só um trisco do problema que vem acontecendo no Brasil há anos, né? Em relação, por exemplo, um ponto que me pega, por exemplo, é uma coisa que acontece fora do Brasil. Os brasileiros pega muito mais na filha do brasileiro a coisa que acontece lá fora do que a coisa que acontece aqui dentro do país.
eles fingem que nada acontece. Você tá entendendo? certeza, com Então certeza. isso pra mim pega bastante, sabe? Isso pra mim é um ponto que agride os meus conceitos, entende? Por exemplo, nas periferias, é que nem você falou, quando a água bater na nossa bunda, cara, Já tem muita já gente tem muita afogada. gente ferrada, você tá entendendo? Sim, Tem muita gente que assim, mas ferrada assim, que não tem dinheiro pra colocar comida na mesa. sim, Você tá entendendo? Beleza, o cara pode até morar na periferia, numa comunidade, tranquilo, firmeza. Só que assim, ele não vai ter comida, mano. Tá entendendo? Ele não vai ter água. sim. Além da periferia, a maior parte da comunidade não ter um tratamento certo de saneamento básico ou algo do tipo, ou até mesmo o lugar onde está a casa da pessoa ser Sim, inapropriado. sim, Fora isso, o cara tem que lidar o problema de não ter comida, não ter um emprego, tá ligado? sim, sim. Então, é esse que é um ponto que a pandemia, além de... Assim, a pandemia é horrível em todos os sentidos. Econômico, social, em todos os sentidos. E agrava ainda mais a situação do pobre no Brasil, entendeu? Não, com certeza. Agrava. Porque, assim, cara, a gente não pode reclamar. Por exemplo, eu no meu caso, eu sou privilegiado, pra mim, eu sou muito privilegiado. Eu sou branco, eu sou heterossexual, Sim, tá ligado? sim, Assim, eu sou crente, sim. vou à igreja, certo? Então, é o estereótipo do eleitor do Bolsonaro, Do por eleitor do exemplo, Bolsonaro, que exatamente. prega que ele é melhor que alguém. É o Você tá entendendo? membro, é o membro da família tradicional, né? O Exatamente. conservador dos bons Tradicional, costumes. família tradicional Sim, brasileira. Você tá entendendo? conservador dos bons costumes, mas assim, Exatamente. o complicado é que esse problema social econômico que a gente vem tendo é que não tem, não vai ter, não só não tem, como não vai ter políticas públicas agregadas a esse tipo de pessoa, Exatamente. sabe? Eu sei que é foda, tal, a gente fala assim, porra, ficar em casa, tá ligado? Ficar isolado é uma merda, a gente fica com a cabeça ruim e tal. Lógico, não vou Claro. falar que é uma coisa boa, sabe? Tem um político que eu gosto muito, que uma coisa falou assim, as pessoas acham, a direita principalmente acha, que a gente tá achando isso maravilhoso, que a gente adora ficar em casa isolado. Não, cara, ninguém aguenta mais essa merda. Ninguém aguenta mais. Exatamente. Ninguém aguenta mais. Só que o problema, isso é horrível, mas imagina pro cara que não aguenta mais, sabe por quê? Porque ele não tá tendo como colocar comida dentro de casa, Exatamente. entendeu? Ele não Exatamente. tá podendo ir trabalhar. Não, o problema é do rico é que Porra. ele tá entediado, irmão. É, O então. problema é do pobre que ele não tem Que ele comida na tá com mesa. fome. Ele tá Exatamente, com tá fome, ele ligado? tá com sede. Tem um abismo, né, entre o Sim, pobre e o classe média, já tem um puta abismo. Porque, querendo ou não, eu sou uma pessoa de classe média. E, assim, cara, eu vejo uma pessoa que seja miserável, no caso, uma pessoa miserável, tem um abismo, assim, absurdo, você tá com entendendo? certeza. Por exemplo, vamos dar um exemplo de lugar, assim, bairro Morumbi, em São Paulo. Cara, tem as casas de luxo ali e tudo mais, você passou uma rua, tem uma puta de uma comunidade. Então, é uma coisa, assim, que ao mesmo tempo pode estar super colada e ao mesmo tempo tem um abismo gigantesco, Com certeza, tá ligado? gigantesco. Então, assim, voltando à pandemia, isso agrava muito mais. O buraco afunda muito mais. Porque, assim, o pobre, até ele conseguir um emprego fixo, porra, o cara trampa pra cacete. Por quê? Porque ele enfrenta o problema de racismo, de preconceito, porque ele é pobre, preconceito de onde ele vive, de onde ele veio, do dialeto que ele tem, tá ligado? Então Do tem estilo coisa... de vida que ele leva, né? Exatamente, meu. Chega um negro pra uma entrevista de emprego. Só do cara ser negro já é uma desvantagem pra ele. Com certeza. Ele já tá atrás dos outros. Exatamente. sabe? E não importa a roupa que ele esteja, Sim. não importa o perfume que ele esteja, não importa o cabelo arrumado, ele é negro, ponto. O cara que está fazendo a entrevista já vai olhar com ele, vai olhar pra ele com o olho torto. Então isso é complicado. Não, e o que acontece é que, tipo assim, tem todo esse lance da meritocracia, né? Que as pessoas acham que todo lugar que você tá, você chegou só por mérito, né? Sim. Então quando a gente fala assim, 95% dos médicos são brancos, tá ligado? As pessoas acham assim, mas a pessoa se esforçou, estudou não sei quantas horas por dia, não sei o quê. Às vezes fala, sabe o que o negro ele tá fazendo durante as horas do dia? Trabalhando. Ele tá trabalhando, ele tá ralando pra colocar É. o quê? Comida dentro de Sim. casa. Então você vai falar que essa pessoa teve a mesma chance que alguém que sempre teve roupa lavada, comida na mesa, então estudou em escola particular a vida inteira e tem todo o tempo do mundo pra estudar. Beleza, a pessoa tem os seus méritos, mas não é só por méritos que ela tá ali, é por Exatamente. privilégio. Além disso, é por privilégio. Sim. Se hoje eu faço 2 faculdades, João,
É porque eu tive privilégios na minha vida. Beleza, eu abracei os privilégios, aproveitei e construí minha carreira em cima deles. Mas eu preciso principalmente reconhecer, essa é a consciência de classe. Então, cara, é complicado. Quando a gente vai falar de pandemia, é complicado alguém assistir e falar, ah, esses dois brancos de classe média falando de pandemia é fácil, né? Então, é fácil, realmente é fácil. A gente Sim. tá aqui de boa, tô aqui suave, tomando uma cerveja, Claro. tô de boa, não tô? Sim. Então, mas aí eu tenho a consciência de classe que eu tive esses privilégios pra estar aqui de boa, entendeu? Exatamente. Eu acho que, tipo, toda vez que a gente vai criticar governo, que a gente vai falar sobre problemas sociais, problemas socioeconômicos, problemas que foram causados por alguma interfere, a gente tem que ter a consciência de classe, mano. E um ponto interessante, o último ponto aqui que a gente vai só reforçando esse ponto seu de consciência de classe. Eu vi uma entrevista uma vez do Mano Brown falando o seguinte: que se seu filho é branco pra uma mulher, que uma mulher veio reclamar pra ele falando assim, meu filho tá muito com essas ideias de defender o negro, de defender o pobre, tá escutando muita música de vocês. Ele virou pra ela e falou assim, tá bom, mas o que seu filho fez? Ah, ele defendeu o negro pra um racista. Aí o Mano Brown virou pra ela e falou assim, olha, minha senhora, com todo respeito, mas se seu filho é branco e pula na frente de um preto pra defender ele, porra, seu filho é excepcional. Então é um ponto que é assim, o que devemos fazer para ajudar a sociedade desfavorecida no Brasil? Na pandemia, sem pandemia, socialmente dizendo, no tempo geral. Cara, se põe no lugar da pessoa e tenha sua consciência de classe. Não, com certeza. Porque uma coisa que eu sempre digo também é que a gente que é branco, todos nós somos fascistas, sabe? Nós somos fascistas em desconstrução. Sim. A gente pode desconstruir o nosso racismo ao longo da nossa vida e evoluir na nossa cabeça. Mas falar que eu não sou racista, eu vou estar mentindo. Porque com certeza em algum momento da minha vida eu me peguei em alguma atitude de racismo, mas um racismo estrutural. Um racismo que ele existe, porque em toda a cultura, em toda a história do nosso país... Não, tem palavras que a gente usa... Palavras, então, móveis, né? esses momentos que eu tô falando, Exatamente. esse tipo de racismo. Claro. Não tô falando que eu desrespeitei um negro, mas eu não posso dizer também que eu não sou racista. Sim. Por quê? Por que eu não sou racista? Porque a cultura branca dentro do nosso país é racista desde que ela existe, entendeu? Sim. Desde a colonização, o negro cara. sempre foi utilizado pra trabalhar no motivo escravo, numa Sim, coisa mano, do tipo. é sempre peão. Exatamente. Entendeu? Então dizer que isso não tem impacto hoje em dia é uma injustiça gigantesca. Então o que eu falo pra todo mundo, quem tá ouvindo a gente, cara, pensa nisso, tá ligado? Sim. Pensa que todos nós somos racistas. Todo branco é racista. E quem fala isso pra gente não tá ofendendo a gente, cara. Claro. Ele tá falando a verdade. E é uma verdade que pode ser desconstruída. O trabalho seu é desconstruir, Sim. certo? Então, no meu ponto de vista, somos racistas em desconstrução. Sim, muito bom. Papo bom. Tamo Valeu, junto, pai. Muito obrigado. É isso aí, rapaziada. Bom, foi nosso primeiro aí. Estamos aprendendo. Então, quem tiver um tema pra gente retomar aqui, pra gente tomar, próxima vez eu vou chamar um convidado diferente, certo? Bom, é isso aí, rapaziada. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês que estão aí, beleza? E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Falou. Falou.